Bom, esse aqui é o nosso debate do CEDEM. O tema hoje é a Cinemateca Brasileira. Vamos discutir o atual estado, a situação que ela está, né? Então, eu agradeço a presença de todos os debatedores, o professor Ismael Xavier, a professora Eloá e a doutora Renata. Eu vou apresentar cada um, né? E a gente vai começar pelo professor Ismael, então eu vou apresentar o professor Ismael. O professor Ismael Xavier é doutor em cinema, professor na ECA, né, Escola de Comunicação e Artes, e ex-presidente do Conselho da Cinemateca. A Eloá Chosal é historiadora e pesquisadora de audiovisual, membro da Associação Brasileira de Preservação do Audiovisual e Movimento Cinemateca Acesa. E a Renata Esteves é a advogada participante do grupo de trabalho SOS Cinemateca. Eu sou a Leandra, sou professora do curso de Arquivologia da Unesp, campus de Marília. E a gente sempre participa aqui dos debates, né, como mediadora ou palestrante. É sempre um espaço bastante importante para discutir problemas atuais, questões científicas, enfim, uma diversidade bastante grande de temas e pessoas muito interessante. Agradeço a Sônia, a professora Sônia, na verdade, que é a coordenadora do CEDEM, o Jean e a Genira, que são o suporte técnico e organizador aqui do debate. Então, eu vou passar a palavra para o professor Ismael Xavier para começar a discutir a temática da Cinemateca Brasileira e a sua situação nesse momento. Com a palavra, professor. Muito obrigado. E, Maria Leandra, eu gostaria de agradecer, né, a vocês por terem tomado a iniciativa de promover esse debate, essa conversa sobre a Cinemateca, né, que vem ser mais um gesto daqueles que estão sendo feitos, né, desde já uns 3, 4 meses, da parte de diferentes entidades aqui de São Paulo, do Brasil, e houve um abaixo-assinado que o Carlos Augusto Calil organizou, uma pessoa muito ligada à história da Cinemateca também, e que teve um número de assinaturas enorme, cerca de 20 mil, né? Agora parece que sim. E teve também uma solidariedade e uma ação da Associação Paulista dos Cineastas, principalmente da parte do Roberto Gervitz, né, que é da associação, a PACE, que tem tido um papel muito importante, inclusive fez manifestações em frente à sede da Cinemateca, e a presença da SP Cine, né, desse órgão aqui de São Paulo, que na presidência da Laís Bodansky tem tido uma ação muito, muito boa, muito forte nas questões ligadas ao cinema, e também, né, teve participação direta em vários desses momentos em que a questão da Cinemateca vem sido trazida a público, né? E há também outras iniciativas. A Cinemateca está num momento em que a Sociedade Amigos da Cinemateca, que como toda sociedade de amigos, principalmente de museus, né, tem uma função de angariar recursos, né? Ela se organiza para ter formas as mais variadas de angariar recursos para a entidade, como uma forma de viabilizar, né, as suas atividades, as suas obrigações em relação à preservação de filmes. E nós estamos num momento ainda que agora, né, houve até um encontro da Sociedade Amigos com o secretário do Audiovisual, naquele momento era o Hélio Ferraz, eu não sei se ainda é, e algumas iniciativas estão sendo tomadas, e há esperanças de que, né, nós estamos agora já no final de agosto, né, até setembro agora, seja firmado um acordo de que haverá uma ação de 90 dias em caráter de urgência, né, financiada por
pessoas ou entidades da sociedade que vão fornecer esses recursos, e a Sociedade Amigos existe para isso, né, de passar recursos da sociedade, os mais variados setores, para a Cinemateca cumprir as suas funções. Bom, dentro desse quadro, eu gostaria de dar um histórico rápido para entender como é que chegamos a essa situação, né? A Cinemateca é uma entidade criada, né, em 1956, como uma sociedade, né, como uma fundação de fundo de direito privado, a Fundação Cinemateca Brasileira. Como fundação, ela funcionou durante 2 décadas, né, 3 décadas, e ela tinha, como toda sociedade, como toda fundação de direito privado, tinha um conselho, que é o Conselho da Cinemateca Brasileira. Durante um período, a Cinemateca funcionou a partir da prospecção, que é a atividade de você buscar cópias, não é, que ficam perdidas nos cinemas do Brasil todo, das pequenas cidades, inclusive teve muito casos disso nos anos 40, 50. Então, a Cinemateca, em primeiro momento, foi recolhendo esse material nesse trabalho de prospecção, e depois também começou a receber materiais dos próprios produtores de cinema, e começou a receber materiais os mais variados, né, que foram constituindo o seu acervo, né, que inclusive recuou. Ela tem, em termos de cinema brasileiro, a Cinemateca tem hoje um acervo que tem mais de um século de cinema lá recolhido, lá preservado e restaurado, porque um aspecto importante de cinematecas do mundo inteiro, e que é o mais complexo, talvez o mais importante, é de restaurar filmes antigos que ficaram deteriorados, né, porque o material de base, que era antes a película fotoquímica, não é? A mesma película da fotografia, que deteriorando-se fazia o filme ter uma projeção extremamente precária, né, cheia de defeitos, cheia de pontos em que a imagem tinha sumido. E há um processo de restauro que depende de técnicos muito especializados. Isso foi alguma coisa com a qual a Cinemateca se preocupou sempre, mas só conseguiu fazer efetivamente um laboratório próprio na década de 70 do século passado. Antes tinha que contar com os laboratórios existentes no país na época, laboratórios que processavam os filmes dos produtores contemporâneos, né? Em cada momento da história do cinema brasileiro. Mas o que aconteceu é que os filmes antigos, eles passam por processo de colhimento. Então, aquele sistema de projeção antigo, de ter a película com as perfurações, que o projetor vai puxando a película e girando muito rapidamente, né? Os laboratórios usuais não tinham como lidar com esse problema. Então, isso criava um processo grave de deterioração contínua, sem que a Cinemateca conseguisse parar com isso. Foi a partir dos anos 70 que a Cinemateca montou seu próprio laboratório. Foi o primeiro laboratório de restauro da América Latina, porque é uma atividade muito, muito complexa, que exige técnicos, exige recursos com equipamentos, não é, que tem que ser feitos exclusivamente para essa atividade. Não é um equipamento industrial vendido em série, porque tem que estar capaz de trabalhar com filmes que já estão num estado físico, não é, que exige um tratamento especial. Esse foi um salto enorme na Cinemateca. Houve restauro de filmes desde o início do cinema no século, lá atrás, no cinema brasileiro, foi no finalzinho do século XIX, início do século XX, e mesmo os filmes mais próximos no tempo, né, inclusive os contemporâneos, como até hoje se pode fazer. E esse laboratório mostrou que era fundamental, e isto, ao mesmo tempo, gerou responsabilidades que exigiam mais recursos. A Cinemateca, nesse momento, dos anos 70, teve um bom salto, porque o secretário
de Cultura do município de São Paulo foi o Sábato Magaldi, que é um extraordinário crítico e historiador de teatro, uma pessoa de alto gabarito que, junto com Paulo Emílio Soares Gomes, que foi a pessoa mais importante na história da Cinemateca, e naquele momento era o diretor, eles montaram um esquema do município de São Paulo e também um pouco do estado darem recursos para que fosse montado esse laboratório. De lá para cá, houve mais um marco histórico importante, que foi em 84, quando, na Embrafilme, né, que também foi extinta pelo Collor, né, mas a Embrafilme foi a grande financiadora do cinema brasileiro nos anos 70, 80, a Embrafilme tinha como diretor-geral o Celso Amorim, diplomata, que vocês conhecem, né? E o diretor da área cultural da Embrafilme era o Calil, o Carlos Augusto Calil. E ele, o Celso Amorim, e o então secretário de Cultura do Ministério da Educação, porque o Ministério da Cultura só foi criado em 85, 6, né? Em 86, eles conseguiram, né, um processo de passar a Cinemateca, né, para a esfera do governo federal, ou seja, a Cinemateca deixou de ser uma fundação privada, ela passou a ser um órgão do governo. E ao ser um órgão do governo, né, ela entrou dentro dessa estrutura do Estado brasileiro, de início ligada à Secretaria de Cultura do MINC, do MEC, e depois, a partir da criação do MINC, né, bem mais adiante, passou a ser um órgão do MINC. Eu dou esse histórico para mostrar que, a partir de 84, a história da Cinemateca e as questões políticas que envolvem a gestão da Cinemateca e obtenção de recursos, não é, passou a ter diretamente, né, a ver com o Estado brasileiro, que assumiu essa responsabilidade. Ela é um órgão do Estado brasileiro que tem a responsabilidade de fazer com que esse órgão cumpra as suas funções. Isto teve um processo que, até 2013, né, foi respeitado um acordo que foi, inclusive, registrado como um instrumento jurídico em cartório, pelo qual, como a Cinemateca tinha esse conselho da fundação privada, esse conselho da fundação privada passou a ser o Conselho da Cinemateca, órgão do governo, que, além dos membros que já estavam previstos, que são pessoas da área de cinema, pessoas que tinham capacidade de contribuir para a gestão da Cinemateca, da sociedade civil, no caso, teve, então, a vinda para esse Conselho da Cinemateca do ministro, né, da Educação na época, depois o ministro da Cultura, do representante do ministro, além dele, tinha um representante dele, que eram 2 pessoas no Conselho, depois o representante da Secretaria do Estado desculpa, secretário de Cultura do Estado de São Paulo, secretário de Cultura do município de São Paulo, enfim, autoridades nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, passaram a compor esse conselho, né? E pessoas da área de cinema, professores de cinema, críticos de cinema, cineastas bastante, de São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. Aí, nesse momento, a coisa teve um salto enorme. Primeiro salto anos 70, segundo salto anos 80, 90, né, até o ano 2010. Né, teve um salto muito grande. O que aconteceu foi que, a partir de 2013, que foi essa crise que houve na relação entre o Estado e a Cinemateca, o Estado brasileiro, né? Houve esse momento em que, não é, a ministra da Cultura questionou aquele modo de escolha do diretor da Cinemateca, que era feito nesse conselho. Então, ela colocou que era importante que a ministra, no caso, né, escolhesse e que o conselho ratificaria. Bom, ficou toda uma discussão que acabou gerando, né, uma série de dificuldades que não impediram que a Cinemateca continuasse as suas funções, agindo muito bem, não houve nenhum aspecto de caráter financeiro ou de descuido com a Cinemateca. Houve uma questão política em termos de como entender a gestão da Cinemateca e quem tinha poder decisório, né? Mas isso não
não foi feito de modo a comprometer nada. A Cinemateca continua suas funções, continua com o seu laboratório, com seus técnicos especializados, todos os seus funcionários, tudo ok. Depois, no final da gestão Dilma, no caso, e que a ministra, nessa fase final, foi a Marta Suplicy, foi feita uma reunião e trouxeram a hipótese da Cinemateca ser motivo para que o governo federal lançasse um edital que entidades da sociedade civil ligadas à área de cultura pudessem se candidatar, né, e a que vencesse esse edital passaria a administrar a Cinemateca a partir de um contrato de gestão assinado com o governo. Isso foi adiado, houve um primeiro edital ainda no governo Dilma, antes de 2016, né, que foi o impeachment lá, aquele golpe. Mas esse edital teve seu resultado negado pelo governo Temer, né, e que refez o edital. E nesse novo edital que foi feito, a entidade que foi considerada vencedora foi a Associação Cultural Educativa Roquete Pinto. Essa Associação Cultural Educativa Roquete Pinto, a SERP, assinou o contrato de gestão com o governo federal no meados, acho, já de 2017. Um contrato que eu não vou agora lembrar se foi por 3 anos, eu acho que foi por 5, desculpem, mas ainda estava vigente nesse período, né, porque foi em 17, 18, 19 já temos um novo governo. Durante o ano de 19 esse contrato foi cumprido, agora chegou em 2020, o governo não mais cumpriu o contrato. Esse não cumprimento do contrato significa uma ação que é juridicamente problemática, para dizer o mínimo, né? Isso gera, obviamente, um conflito jurídico com esta associação que estava lá e o Estado brasileiro. Não sei como é que isso vai ter seu desdobramento, né? Mas o que aconteceu foi que, a partir de alguns meses, em que funcionários deixaram de receber salário, ficaram numa situação muito, muito difícil, eles resolveram partir para ações que começaram em março, né? E tiveram várias ações de março até hoje, né? Referentes a esse problema. E também as associações que têm proximidade com a Cinemateca de diferentes modos agiram, né? E teve aquele manifesto que foi organizado pelo Calil, que teve 20 mil assinaturas. Isso foi fundamental, e claro que a Cinemateca agradece quem teve iniciativas nesse sentido e quem, de um modo ou de outro, contribuiu para que essas campanhas em defesa da Cinemateca conseguissem, pelo menos minimamente, algum tipo de efeito. E agora temos essa situação, né, em que existe um contato, né? Quando dizem que eu fui o ex-membro do conselho da Cinemateca, foi aquele conselho lá que acabou sendo dissolvido, né? Ele acabou perdendo sua função a partir de 2013, quando foi decidido que a gestão da Cinemateca ia ter outro modo de se constituir. Então, desculpa ter feito isso. Então, esse né, é porque foi lá que esse conselho deixou de ter qualquer função efetiva na Cinemateca. Então, o problema agora é continuar nesse sentido das campanhas que estão sendo feitas e vamos ver se essa proposta da Sociedade Amigos, né, é o que eu sei, eu fiquei sabendo, até hoje eu fiquei sabendo de aspectos dela, porque me mandaram um e-mail, seja, né, aprovada e, pelo menos, agora a gente tem aí um período de 90 dias em que essa situação possa se normalizar, digamos assim. O que eu só queria dizer no final é o seguinte, uma coisa que vocês me desculpem, eu deveria ter dito de início. A Cinemateca é uma instituição que não apenas é de interesse de cinéfilos. Ela tem, no seu acervo de imagem e som, mais de um século de memória brasileira,
de memória que não é apenas de filmes, no sentido de que isso só interessa a quem tem algo a ver com cinema. Não. Ela tem um acervo enorme de documentários feitos ao longo desse período todo, de mais de um século no Brasil. Desses documentários tem coisas assim muito importantes, como, por exemplo, para historiadores de modo geral. Por exemplo, a Cinemateca tem os cinejornais produzidos pelo então DIP, que era o Departamento de Propaganda do governo Getúlio Vargas, né? E esse material, inclusive, já foi, em boa parte, usado numa trilogia, num conjunto de 3 filmes, cada um de 2 horas, feito pelo Eduardo Escorel, um cineasta importante no Brasil, né, e que tem, inclusive, passado na televisão, não sei se vocês chegaram a ver. São 6 horas de filme em que é contada a história do governo Getúlio Vargas, não é? Por exemplo, foi no governo Getúlio Vargas que foi criada aquela lei que obrigava todo e qualquer cinema, em qualquer sessão pública, exibisse cinejornais antes do filme de longa-metragem que estava programado. A minha geração viu muito disso, vocês acho que já não. Né? Essa lei de obrigatoriedade de passar cinejornal antes do longa-metragem, ela acho que agora eu não vou ter memória disso, mas ela deve ter durado só até o ano 2000 no máximo, ou até antes, isso foi 2000 ou 1990, alguma coisa, que a gente está acostumado. E o cinema vinha um cinejornal, tem aquele famoso jornal do Canal 100, que se especializou na última matéria dentro do cinejornal, era o futebol. Então tinha aquele modo de mostrar o futebol no cinema que ficou famoso, né? Todo mundo adorava assistir os cinejornais, o chamado Canal 100. E o que é importante é isso, tem material que importa ao historiador, que importa a qualquer brasileiro, pela documentação. Além da documentação específica das obras cinematográficas de ficção, das obras de diferentes tipos de material produzido em ligação direta com filmes de longa-metragem ou curta-metragem. O que eu quero dizer é que nós, ao estarmos trabalhando e preocupados, como vocês mostraram muito bem que estão preocupados com a situação da Cinemateca, o que está em jogo é algo equivalente a fazer, por exemplo, a criar uma situação, por exemplo, em que a Biblioteca Nacional seja posta em risco. Assim como a Biblioteca Nacional tem toda a documentação em livro, né, de mais de século, Eloá talvez se lembre da data em que foi criada a Biblioteca Nacional, eu não vou lembrar. Mas é assim uma coisa bem antes das cinematecas. As cinematecas do mundo inteiro foram criadas nos anos 30. Não tem um século ainda que existem as cinematecas do mundo inteiro. Foi a partir de 37, 38 que as cinematecas começaram a aparecer, e aí que a história do cinema começou a poder ser escrita. E também o uso da cinematografia como documento nas pesquisas dos historiadores e de assuntos específicos também, né? Só queria lembrar isso, gente. Nós estamos falando em nome do interesse que é nacional, em nome do interesse que é do Brasil em seu todo e que envolve não apenas aqueles que estão ligados especificamente ao cinema, né? E tem inclusive um material de televisão também, não só cinema. A Cinemateca tem um material enorme de televisão, inclusive que foi obtido graças a acordos da Cinemateca com as emissoras, entendeu? Então, isso gera um problema enorme, porque a perda é, assim, inimaginável. É uma perda incrível. Né? E até existe uma responsabilidade legal nisso tudo, porque existe essa lei do depósito, ou seja, toda e qualquer obra cinematográfica produzida no Brasil agora tem que ter uma cópia depositada na Cinemateca, como acontece com os livros na Biblioteca Nacional. Isso, de novo, não pode ser comprometido também, tão pouco, né? Então, era isso que eu queria colocar, de modo geral, fazendo um pouco histórico, para que as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, né, possam ter uma ideia do significado, né, desse risco. Porque a Cinemateca tem vários tipos de materiais, conforme a época em que eles foram produzidos. Então,
No século XX, havia um grande problema, que era o seguinte: a película fotoquímica, que era a base do material fotográfico e cinematográfico, tinha como principal substância, que era sensível à luz e, portanto, provocava a reação química que gerava a imagem, o nitrato de prata. O nitrato de prata, ele tem uma propriedade que é tremenda, que é a seguinte: se ele não for preservado em condições ideais de temperatura e de umidade, ele é autocombustível. O que significa o material autocombustível? Ele, sem nenhuma interferência externa, sem que ninguém vá lá e taque fogo, sem que haja nenhum curto-circuito elétrico gerador, né, de uma liberação de energia muito forte que possa gerar um incêndio, como acontece em situações, em todos os outros tipos de materiais. O nitrato de prata, todos os filmes, você já deve ter visto foto, quem não está habituado, são guardados em latas de metal. São aquelas latas redondas que têm os tais rolos dos filmes, né? Porque cada rolo de filme tem 20 minutos, mais ou menos. Um filme de 2 horas vai ter X rolos e tal. Então, os arquivos da Cinemateca têm uma quantidade, milhares e milhares de rolos. Todos os filmes produzidos até meados dos anos 30 têm como base de material nitrato de prata. Resultado: se não tiver a preservação feita com temperatura controlada e com ar-condicionado e umidade controlada, e isso só pode ser feito se você tem energia, e essa energia só virá se você obtiver essa energia da companhia responsável pela produção de energia elétrica da cidade, né, você não consegue preservar o material de nitrato de prata, nem todos os outros materiais. Mas o de nitrato de prata, o que vai acontecer com o nitrato de prata? Ele pode explodir dentro da lata sozinho. Ele sofre um processo de trituração que cria uma substância que tem autocombustão. Então, existe um histórico nas cinematecas do mundo inteiro dos incêndios havidos. A Cinemateca Brasileira, aqui de São Paulo, já teve 2 incêndios na sua história. Há histórias e mais histórias sobre incêndios em cinematecas. Inclusive, o pior deles, o mais trágico, foi no México, quando a Cinemateca estava projetando um filme mais antigo, e esse filme era com base no nitrato de prata. O que aconteceu? Na hora da projeção, ele explodiu. Com assistência lá, isso causou morte de gente, foi uma tragédia no México. E, sem contar esse caso do México, há muitos casos, inclusive aqui no Brasil, a Cinemateca Brasileira, né, já teve 2 incêndios, quando ela não tinha condições ideais de preservação. Se acontece isso com nitrato de prata, com o acetato de prata não acontece isso. Não tem a mesma periculosidade em termos do que pode acontecer se ele não tiver em condições ideais de temperatura e umidade. Mas o nitrato vai deteriorar. E aí o filme vai se perder. E também outro problema que as cinematecas estão enfrentando, e esse é grave também, é o fato de que toda a coleção de filmes existentes em película antiga, película fotoquímica, ela, para ser preservada, claro que terá que ser gradativamente, e isso é um dos aspectos da preservação, é tirar novas cópias, né? Tirar novas cópias significa você ter material virgem, o filme virgem, que é comprado dos produtores de filme virgem para, né, serem usados no laboratório das cinematecas para poder ir obtendo novas cópias dos filmes da sua coleção. Só que os laboratórios de filme, produtores de película fotoquímica, estão ficando mais raros e mais raros e mais raros no mundo inteiro, porque hoje toda a produção cinematográfica, toda a vida do cinema hoje é feito com material digital. A base é digital. Ou seja, essa digitalização do mundo audiovisual, né,
que primeiro, né, atingiu diretamente a TV e depois o cinema, essa digitalização, ela cria dois problemas. Primeiro é que você teria que digitalizar todo o acervo, né? Esse é um aspecto complicado. O segundo é que na digitalização nem sempre você consegue uma efetiva preservação do filme, porque a digitalização pode gerar deformações numa série de aspectos, de tonalidade de luz, de tonalidade de cor, etc. É complicado, não é assim tão fácil, né? Então, o que está em pauta é a segurança das cinematecas e desses acervos que podem ser destruídos se não forem bem cuidados. Por exemplo, a Cinemateca atualmente ela tem o que a gente chama de bunkers, que é a divisão da coleção em nitrato em arquivos separados e eles mesmos hermeticamente fechados, de modo que se um bunker tiver algum problema de incêndio internamente, isso não se espalha para as outras coleções que estão lá sendo preservadas, né? Então, é um processo de setorizar e isolar, né, esta coleção que está em nitrato, que é a questão, em termos mais graves, do ponto de vista de segurança, né? Mais até do que preservar o filme, a segurança mesma da instituição e das pessoas depende desse cuidado. Então, eu só queria deixar isso, assim, só como... É muito técnico isso, mas para as pessoas entenderem o que é o problema de grana da Cinemateca. O que é o problema de grana, entendeu? Por que precisa de tanto dinheiro, né? Porque é altamente tecnológico e sem essa alta tecnologia não se produz. Para dar uma ideia para vocês, a FIAF, que é a Federação Internacional de Arquivo de Filmes, uma das coisas que a FIAF tem feito com muito empenho é convencer os produtores de película fotoquímica, seja a Kodak, seja a Orvo, seja a Fuji, né, para continuar produzindo película fotoquímica, porque as cinematecas do mundo inteiro constituem um mercado que sustenta uma indústria. Porque se você não convencer que tem um mercado que sustente a indústria, eles vão fechar. E se fechar todo o fotoquímico, vai ter que passar tudo para o digital. E aí, eu só lembro uma coisa, eu não estou sendo, talvez eu esteja sendo conservador, mas eu, que durante muitos anos dei aula com filmes brasileiros, vindos de cópias da Cinemateca em películas fotoquímicas, vendo agora essas mesmas películas restauradas em material digital, eu vejo que há uma pequena diferença. Há diferença. E para quem trabalha com as questões da estética do cinema, né, a imagem é fundamental. Não é só o enredo, não é só o drama. Quer dizer, a questão da tonalidade da fotografia, a questão fundamental, né, ela tem uma importância. Só vou citar um caso que, para mim, por uma coincidência, eu estava em Milão, né, a única vez que eu fui a Milão na vida, tinha lá um evento, um encontro de pessoal de cinema, de professores de diferentes lugares, e coincidiu que estava havendo uma polêmica enorme entre os italianos, porque eles tinham que restaurar a Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Então, imagina essa obra, com toda a aura que ela tem, com tudo aquilo que ela acumulou ao longo de séculos de importância, estava em risco. Só que eles tinham um problema, porque, em geral, eles estavam habituados com um certo tipo de tinta que era produzido para os quadros em geral, né? Essa tinta a óleo que era produzida desde lá dos séculos XV, XVI, XVII, e que, quando se restaurava, e como se restaura hoje essas obras, se sabe qual é o material, e, portanto, se faz o restauro com o mesmo tipo de material. Só que o Leonardo da Vinci, ele pintou a Santa Ceia na parede do refeitório do convento. Aquela extraordinária obra está na parede do convento. E ele, Leonardo da Vinci, adaptou o material. Não se sabe exatamente como ele fez para produzir aquela tinta específica
que lhe permitiu pintar na parede e não numa tela com o convencional esquema de pintura a óleo, etc. E eles tiveram uma discussão tremenda, né, que só acabou não se resolvendo totalmente, mas acabou sendo interrompida quando eles viram que, bom, ou bem a gente... Eles achavam, tinha um grupo que achava que tinha conseguido reproduzir a tinta lá, como é que ele fez essa nova tinta, né? Porque ele não deixou escrito isso. Não, eu fiz assim. E o outro grupo que não, mas daí veio o seguinte, ó, se não restaurar agora, não adianta discutir mais, porque ela vai se deteriorar mais ainda. Então aí eles acabaram restaurando. Mas ninguém tem certeza se foi o melhor método possível. Agora, vejam a passagem do fotoquímico para o digital. Outro problema das cinematecas. Suponha que você tem tudo armazenado em películas com suporte digital. E se as responsáveis pela a indústria do mundo digital decidir mudar os códigos? Você tem que mudar o código de tudo também, senão ninguém mais lê. Como nós, eu não sei, vocês não tiveram essa experiência, mas a pessoa da minha geração teve a experiência de ter o VHS, os filmes em VHS, cópias em fita magnética. Aquilo lá não se pode mais ver, a não ser em lugares muito especializados que ainda tem, né, projetores para fita em VHS, porque tudo se digitalizou. Hoje o DVD, quem tem DVD sabe que é outra tecnologia, né? Eu estou jogando todos esses problemas para as pessoas entenderem como essa questão envolve muito dinheiro, muita verba, e tem que haver, né, uma consciência muito clara da importância dessas coleções de imagem e som, a importância das cinematecas do ponto de vista cultural, no mundo inteiro, né, e no Brasil de modo especial, né, esse processo todo, e que como ele é complexo, entende? É isso que eu tinha que colocar, né? E vamos ver se a gente vê aqui a preservação dessa memória histórica brasileira fundamental de mais de século que está lá, né? Tá, muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade, me desculpe eu me alongar um pouco, mas... Não, tá ótimo, professor, muito obrigada. Excelente exposição, né, como aconteceu, como está esse patrimônio audiovisual, né? A gente não pode esquecer também que a Cinemateca, ela é muito importante na formação do público de cinema, foi durante um bom tempo, ainda é importante para a formação desse público de cinema, para a formação de pesquisadores, né? Eu acho que é um ponto fundamental, né? Só um momentinho, agora a Eloá provavelmente vai falar mais, inclusive, da questão da BPA, né? Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que tem a sua reunião anual, inclusive tinha lá em Ouro Preto, ainda é em Ouro Preto? Não, acho que agora variou, né? É em Ouro Preto ainda. Tá lá, o Cineop, né? Cineop, tá lá. Então, isso é fundamental também, né? Que a BPA é a instituição que congrega todas as associações, todas as entidades de preservação audiovisual, e é outra participante, outro ator nesse processo todo de discussão sobre a questão da preservação geral, e no caso agora, que é o caso que tem pauta agora, da Cinemateca Brasileira, né? Pode ser que amanhã seja outra Cinemateca que traga uma situação dramática que gere essa discussão e essas campanhas que, felizmente, estão acontecendo. Uhum. Bom, então, obrigado, professor, pela fala. Agora eu passo para a Eloá. Eloá, a fala é sua agora. Oi, boa tarde, tudo bem? Obrigada ao CEDEM pelo convite aqui para a gente tratar desse tema tão importante, né? E tão emergente, eu diria. O professor Ismail já tratou bastante, né, da questão do que é a Cinemateca, do que é a Cinemateca Brasileira para o patrimônio
histórico, da memória, do audiovisual, né? São 110 anos de memória em imagens em movimento, retratando, né, 110 anos de cotidiano, de ficção. Eu até canso de falar isso, porque essas coisas desses números, parece que você dá um play, 250 mil rolos de filmes, 40 mil títulos, né, entre curtas, longas, médias, metragens, Super 8, filmes familiares. Então, realmente, isso é um patrimônio, e é um patrimônio do povo brasileiro também, né? Porque esse parque tecnológico todo que está ali na Vila Mariana, maravilhoso, no Matadouro, que é um prédio tombado, e é magnífica a instalação da Cinemateca. Essa Cinemateca chegou a ser a 5ª em restauro do mundo, né, em laboratório de restauro. Porque, como o professor falou, a Cinemateca ela tem 3 pilares como missão. A difusão, que é isso, a formação de público através de mostras, as comunidades na cercania da Cinemateca que levam seus alunos de escolas públicas para verem pela primeira vez um filme numa tela grande. Então, tem essa questão da difusão, a preservação, que são esses filmes, esses HDs, dentro de climatizados, em condições de umidade perfeitas e ideais, né, segundo técnicas e normas internacionais, e o restauro. Então, aí tem preservação, restauro e difusão, que são os tripés da missão da Cinemateca Brasileira, de toda a Cinemateca, tá? Então, o Ismael falou bastante também dessa questão do nitrato, desse cuidado todo que a gente tem que ter com essas películas que ficam em condições especiais. E eu quero aqui frisar também, chamar muita atenção para esse corpo técnico de trabalhadores que é especializadíssimo e tem uma formação para trabalhar nesses laboratórios de restauro e para cuidar dessa preservação. Tá? Então, qual a situação da Cinemateca atual? A condição da Cinemateca atual é de completo abandono. Então, assim, a gente veio numa crise desde o final de 2019, quando acabou o contrato entre a gestora, a SERP, e o governo. Esse contrato acabou, acho que a doutora Renata pode até falar um pouquinho depois dessas questões jurídicas. Acabou e, por rachas políticos, ele não foi prorrogado. Tá? Então, o Weintraub queria aparelhar, teve escola, etc. e tal, e acabou não prorrogando esse contrato, e, ao mesmo tempo, ele venceu e não houve nenhuma proposta a partir desse contrato vencido em dezembro de 2019. E a SERP, que já estava lá dentro da Cinemateca, ficou lá cuidando da Cinemateca, com o dinheiro dela, sem repasse nenhum, e foi levando janeiro, fevereiro, março. Quando chegou em março, aquela história de Regina Duarte vai assumir a Cinemateca, né? O governo sinalizou que ia acabar com a Cinemateca, que a Cinemateca ia voltar para ele, que ele ia dar a Cinemateca de presente para Regina Duarte. Aliás, a 4ª secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro, né? E aí começou a se acirrar ainda mais essa questão de a SERP, que parou de pagar os trabalhadores a partir de abril mesmo, tá? E no meio da pandemia, esses trabalhadores fizeram algumas greves, uma greve de um dia, depois uma greve de uma semana, depois entraram em greve por tempo indeterminado, mas como num aparelho que é essencial, que você não pode largar sozinho, alguns trabalhadores continuaram indo em rodízio lá para cuidar da Cinemateca. Então, e nesse período todo, a gente teve absurdos de falta de luz, as contas de luz não estão sendo pagas, a água, limpeza, segurança foi cortada, e depois a Guarda Civil acabou fazendo essa segurança. E, assim, uma situação de rixas mesmo entre o governo, até quando o Ismael falou que
o Bruno Covas anunciou que iria municipalizar a Cinemateca, é uma coisa muito doida, porque o Bruno Covas falou isso, no dia seguinte saiu uma matéria, governo vai levar a Cinemateca embora para Brasília. Então, assim, o nível é este, é tipo, eu sou o dono da bola, vocês estão, se eu não cuido da bola bem, o problema é meu, então eu vou levar ela embora, né? E que, inclusive, foi um factoide, porque a Cinemateca, no contrato de doação ao governo, né, Ismael, em 84, você tem uma série de salvaguardas, que uma delas é que a Cinemateca não pode sair de São Paulo, a outra é que esse acervo não pode ser disperso. Então, não é que a Cinemateca ela é apartidária, né? Ela é construída com o patrimônio do povo, tem um parque tecnológico ali, telecines, auditório maravilhoso, enfim, foi construído com nossos impostos também. E, além disso, você tem o acervo privado lá dentro também, desses depósitos, que a cada filme que é feito com dinheiro da Ancine, você é obrigado também a depositar. Então, é uma responsabilidade imensa e que eu, pessoalmente, ao olhar o que esse governo faz com a cultura, eu não posso deixar de pensar que trata-se de um descaso programado, entendeu? Então, quando eu comecei a fazer uma coisa bem maluquinha, que era um histórico desses acontecimentos relacionados à Cinemateca. Então, Regina Duarte... Bom, começa o histórico com a extinção do MINC, certo? Uhum. E a criação da Secult dentro do Ministério da Cidadania. Em seguida, a Secult vai para o Ministério do Turismo. Enquanto isso, você tem 5, até hoje, secretários de cultura, entre o Alvim, que faz um discurso que eu até anotei: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo. Ou então, não será nada. Olha a loucura, o cara pega um discurso do Goebbels e assim, ele é tão radical que ele fala assim: ou será do jeito que a gente pensa, ou ela não será. Então, assim, existe um projeto político realmente de descaso, quiçás de destruição, do que esse governo encara como o que é o cinema, o que é a arte, porque talvez, como eu ouvi num debate muito legal, inclusive com o professor Ismael e o João César de Castro Rocha, este governo associe tudo o que é ciência, meio ambiente, indígena, direitos humanos, discussão de diversidade sexual, tudo é a ideologia da esquerda. E do momento que isso é a ideologia da esquerda, a ciência é a ideologia da esquerda, o meio ambiente, índio, tudo, então ele é o meu inimigo. E como inimigo, ele deve ser o quê? Destruído. Então, assim, quando eu vejo uma série, essa descontinuidade de secretários da cultura, de 5 em 5 meses se troca, de secretários do audiovisual, eu não acredito. Eu acredito que isso é uma tática para você, assim, eu não extinguir a Secretaria de Cultura. Ela ainda existe, viu? Mas de 4 em 4 meses aparece um substituto, uma outra pessoa com quem você tem que dialogar e recomeçar tudo de novo, porque não tem projeto. Não tem projeto. E como a Cinemateca, a gente está vendo uma série de outras instituições, como a Fundação Casa de Rui Barbosa, sendo destruídos. Então, quando você olha o cenário do cinema nacional e da Cinemateca como um exemplo enorme do que isso significa, eu não posso pensar em outra coisa, que isso se trata de um objetivo, sabe, assim? E a gente se mobilizou, né? A sociedade civil se mobilizou em defesa da Cinemateca.
junto com os trabalhadores. A gente fez 4 atos na frente da Cinemateca. 4 atos. O primeiro foi chamado pela PASSE, leu-se um manifesto assinado por 80 associações, instituições no Brasil e no mundo, e estávamos ali outras pessoas de outros frontes, e a gente se uniu. Então, a sociedade, a Cinemateca Viva, que são os moradores, associações de moradores no entorno da Cinemateca, os trabalhadores, o GT da PASSE e um grupo chamado Cinemateca Acesa, que é de jovens cineastas, pesquisadores, produtores, jornalistas, e a gente montou uma frente chamada SOS Cinemateca, que, junto com os trabalhadores, estava lutando por eles também. Porque, no nosso entendimento, esse aparelho cultural ele é de uma sofisticação e de uma necessidade de um corpo técnico que é muito diferente de muitos outros. Então, ele tem uma especificidade que as pessoas custam a entender o que é esse filme de nitrato, o que é essa umidade, o que é esse climatizado, o que tem lá dentro, que diabo é isso, o que é película, o que é nitrato. São muitas informações técnicas e sofisticadas que realmente as pessoas não têm acesso a isso. Então, a gente chegou num ponto crítico que essa questão da Cinemateca foi judicializada, tá? O Ministério Público entrou com uma ação, porque realmente estava vendo... o Ministério do Turismo foi lá visitar a Cinemateca, o Marcelo Álvaro Antônio, com o novo secretário de Cultura, o Mário Frias. Foram lá visitar, sentaram com o Câmpera, tiraram fotinha, tuitaram, somos amigos, vamos resolver tudo, que linda a nossa reunião. Uma semana depois, não aconteceu nada, entendeu? Então, assim, esse empurra para frente, no dia 7, quando a União pegou a chave da Cinemateca, tá? Eu estava lá. Eu nunca vi isso. Um monte de Polícia Federal dentro da Cinemateca, tá? Acompanhando o secretário de audiovisual substituto, claro, né, gente? Agora já temos outro. Então, quando a gente fez uma reunião no dia 7 de agosto, esse ato de que o governo foi lá e pegou a chave da SERP com a Polícia Federal, realmente sentou-se com esse secretário substituto e fez-se uma conversa no final do dia em que chamou-se trabalhadores, representantes da BPA, da PASSE, conversou-se, e inclusive neste mesmo dia, este secretário falou que o edital para a Cinemateca da Nova Oeste estava pronto, que ele ia ser publicado naquele dia, sexta-feira, dia 7 de agosto. Hoje estamos no dia 27. Esta promessa, feita neste dia por este secretário, Hélio Ferraz, não se cumpriu até agora. Por que eu vou acreditar que alguma promessa dessas pessoas vão se cumprir? Desculpa, não acredito. Não acredito. Entendeu? Então, assim, o governo, quando o Ministério Público entrou com a ação, o governo imediatamente soltou uma série de portarias para esvaziar a ação, como se estivesse tomando todas as providências. Não tomou providência nenhuma, foi uma cortina de fumaça, botou lá manutenção, rato, limpeza, isso, aquilo outro. Sabe quantas portarias foram postas, concretizadas até agora? 3, se não me engano. Tá sem limpeza, tem uma brigada de bombeiros, 2 bombeiros não treinados lá dentro. Água, luz e segurança que voltou. Então, é isso que a gente tem na nossa Cinemateca agora. Que não é nada suficiente. É uma vergonha, uma situação de abandono absoluta. Então, assim, eu acho que a gente tem que se unir muito e continuar botando pressão para que alguma coisa realmente seja feita de verdade. Porque não é
sabe, fingir que está fazendo, fingir que está acontecendo. E amanhã o edital sai. Desculpa, amanhã não deu para sair, está passando pela mão do João. Depois de amanhã precisa passar pela mão do Zezinho. Desculpa, está passando por não sei quem. E continua passando, e está passando, e o tempo está passando. E a Cinemateca perdeu seus quadros de trabalhadores, que foi totalmente demitido. Essas pessoas, depois de 4 meses sem salário, foram demitidas, estão no olho da rua, sabe? E a Cinemateca está lá também, abandonada, porque está abandonada. Sem manutenção de climatizado, sem manutenção elétrica, sem bombeiro treinado, lá com uma brigadinha que o pessoal nem conseguiu passar direito para ele as coisas. Então, isso é situação... A gente chegou numa situação que os trabalhadores tiveram que fazer uma vaquinha para sobreviver. Isso é fundo do poço, gente. Isso é inadmissível que a gente tenha um bem desse largado dessa maneira. E aí, quando a gente ouvir que queimou, que acabou, como aconteceu com o Museu Histórico Nacional, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu hoje passo lá no Rio, vejo aquele murinho que foi um dia o Museu Histórico Nacional, que eu tanto visitei, que eu tanto fui trabalhar, que eu tanto estudei, que eu tanto entrei naquela biblioteca. Para mim é uma facada no coração, sabe? Assim, para mim é uma facada no meu coração e no coração, acho que de todo mundo que viria para ver aquele museu um dia. Porque a Cinemateca e essas coisas, esses museus, não são só nossos. São coisas para gerações futuras. Então, cabe a gente defender esses aparelhos culturais, a nossa memória, a nossa história, para que ela não seja apagada e que ela não seja sequestrada e que ela não seja modificada. E aí a Terra vira plana, né? A ditadura não teve... imagina, que bom, tortura, ditadura. Você pode reinventar Você pode reinventar a história a partir do apagamento dela. Então, assim, eu sou muito dura ao falar, porque eu estou nesse movimento, eu trabalho com a Cinemateca, eu sou pesquisadora audiovisual, trabalho lá dentro, olhando os filmes há mais de 30 anos, conheço esse acervo profundamente, amo esse acervo, sabe? E ele não é um museu, porque ele se transforma, ele vira outros filmes, ele vira outros documentários, ele é ressignificado. Isso é maravilhoso também, porque isso é uma coisa viva, né? A difusão é viva, o restauro é vivo, tudo isso é muito vivo, não é um lugar de museu paradão lá que as pessoas às vezes pensam. Então, assim, eu estou aqui nesse debate, sim, exigindo de todo mundo que está aqui presente, sabe, que a gente se coloque em defesa desse bem público, porque a gente não pode deixar ele abandonado do jeito que ele está. E se vocês não sabiam como ele está, eu estou dando a real para todo mundo de como ele está. Que foram feitos muitos atos, muitos movimentos, Ministério Público, negociações aqui, ali, aqui, acolá. Mas a real é essa. Está à deriva, abandonado, correndo um risco enorme, enorme. E vou encerrar por aqui, porque senão eu vou começar a chorar e ficar brava mais ainda. Desculpa, gente, mas eu me emociono, eu fico brava, entendeu? Porque eu quero, sei lá, quero ir lá, entrar dentro daquela Cinemateca, ocupar e falar, olha, então tá bom, vocês não querem cuidar? A gente cuida. Tudo bem. Tá todo mundo aí jogando a Cinemateca para lá e para cá, vamos embora, então, vamos ocupar a Cinemateca, a gente põe os trabalhadores lá dentro, arruma dinheiro dos milionários, cuida da Cinemateca e pronto. Mas é um absurdo, né? É um absurdo. É muito triste. Eu estou rindo aqui, mas é triste, é trágico, tá? É só para dar uma quebrada, porque eu fico tensa, começo a falar muito... Parece a metralhadora giratória aqui do ataque, do sei lá do quê. Bom, vou passar a palavra para a Renata, aí, que tem nos ajudado muito nas questões jurídicas, e é a Nossa Senhora ponderada, nossa moça ponderada aqui do movimento. Eu extrapolo e a Renata vem com aquela calma, assim, olha, vamos analisar por aqui. Então, eu passo a palavra para a minha ponderada maravilhosa. Muito obrigada. Tá bom, Elona. A gente agradece. É muito bom. Eu acho que a gente não pode
aceitar tudo, né? Acho que tem que ter realmente ferver o sangue, porque não é possível esse governo inculto fazer esse tipo de movimento que ele está fazendo, né? A gente precisa reagir, precisa ter resistência. Ele está fazendo isso com absolutamente tudo, né? Tudo que foi, eu entendo que tudo que foi construído, assim, parece que tá vindo abaixo e a gente não pode aceitar isso de qualquer forma. Eu acho que indignar-se é importante, né? Então, eu passo a palavra agora à doutora Renata para falar um pouco para a gente a situação jurídica, né, do viés jurídico da Cinemateca. Obrigada, Renata, por ter aceitado participar do debate. A palavra é sua. Leandra, eu que agradeço ao CEDEM aí o convite, né? Depois do que disseram antes, o professor Ismael e Eloá, sobra pouco para mim, né? Então, eu vou tentar aqui dar algumas informações que talvez as pessoas tenham aí, fiquem em dúvida quando veem as notícias que surgem e que tem surgido bastante na imprensa sobre a Cinemateca. E isso sempre do ponto de vista aí do que juridicamente está acontecendo. Aconteceu no passado e está acontecendo hoje. Primeiro, eu queria dizer uma coisa muito importante, que já foi dito pelo professor Ismael, pela Eloá, a Cinemateca é um patrimônio público. Ele não é de ninguém, ele é de todos, não é? E, em razão da Constituição Federal, é obrigação da União, do Estado e dos municípios cuidar do patrimônio histórico e cultural. Não é? Esse patrimônio, especialmente, é um patrimônio federal. Ele foi, como o professor Ismael colocou, ele foi transferido para a União em razão da extinção da Fundação Cinemateca Brasileira em 1984, e essa extinção, através de uma escritura pública, foi programada de uma maneira a transferir esse patrimônio para a União mediante alguns encargos. Então, um desses encargos era que esse patrimônio sempre ficasse em São Paulo. O outro encargo era que esse patrimônio fosse utilizado sempre para o fim que vinha sendo utilizado, e depois ele tinha que ser gerido por um conselho, né, específico. Muito bem. Acontece que em 2015, a gestão da Cinemateca Brasileira, então essa gestão desse patrimônio era uma gestão da União Federal, né? Em 2015, o Ministério da Educação, o MEC, faz um contrato com a ASERP, a Associação Roquete Pinto, para a gestão da TV Escola, né? E aí, mais à frente, em 2018, através de um aditivo desse contrato, a gestão da Cinemateca passa para uma gestão privada feita pela organização social Roquete Pinto. Né? E aí acontece uma coisa curiosa, porque como existia um decreto federal de 1997 dizendo que que uma organização social só poderia ter contrato com, na verdade, um contrato de gestão com a União, a Roquete Pinto não poderia ter um contrato de gestão com a Cinemateca. Né? Então, aquele edital a que o professor se referiu, de chamamento público para a gestão da Cinemateca, que ele foi iniciado em 2016, ele foi sendo arrastado e em 2018 ele vira, ao invés de ser um contrato autônomo para a gestão da Cinemateca pela Roquete Pinto, ele vira um aditivo, que foi exatamente o 6º aditivo ao contrato de gestão originário da TV Escola. Nesse contrato de gestão originário, o prazo final do contrato era o dia 31 de dezembro de 2019. Então, embora no chamamento público que foi feito para a gestão específica da Cinemateca ter se colocado um prazo de 3 anos para a gestão,
O que aconteceu é que, em razão deste ajeite aí jurídico que foi feito para que a Acerp pudesse gerenciar a TV Escola e também a Cinemateca, né, acabou ficando que esse aditivo iniciado em 2018 tivesse como prazo final dezembro de 2019. Isso porque um aditivo é sempre alguma coisa que acessore ao principal. Então, como o contrato original terminava em 31 de dezembro de 2019, o aditivo também havia de terminar na mesma data. Aí houve uma divergência de opiniões, a Acerp defendia que esse contrato ia mais além até 2021, e a União Federal entendia que ia até dezembro de 2019. O que de fato aconteceu é que, em dezembro de 2019, o governo deu por terminado esse contrato, né? Mas já um pouco antes disso, a Secretaria Nacional do Audiovisual e o Ministério da Economia, nas suas áreas técnicas, já se movimentavam a respeito da questão de o que fazer com a gestão da Cinemateca. Então, nesse período, mais exatamente no final de 2019 e também no começo de 2020, há notas técnicas dessa Secretaria do Audiovisual e do Ministério exatamente da Economia, dizendo o seguinte para o governo: olha, é melhor que se faça, na situação em que se encontra, um contrato emergencial com a própria Acerp, para poder se resolver a situação urgente e de gestão, e, enquanto isso, o governo vai resolvendo o que vai fazer com a Cinemateca. Porque nessa altura também já se instalava uma ideia de talvez se trazer a Cinemateca de volta para a administração direta da União. Então, para deixar de ser uma administração por organização social e voltar a ser da administração direta da União. Muito bem. Aí, por fim, isso não evoluiu de uma maneira consensual entre governo federal e a Acerp, quer dizer, continuavam as disputas internas sobre o que fazer com isso, o que aconteceu é que, em julho, agora de 2020, o Ministério Público, procurado, instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, por uma representação iniciada pelo deputado Carlos Gianazzi, o Ministério Público recebeu toda essa documentação, né, que foi entregue com a representação, oficiou a Acerp para que ela também apresentasse a documentação que ela pudesse apresentar, juntou tudo o que tinha recebido e propôs uma ação civil pública com um pedido de liminar, né, para que fosse resolvida a situação urgente da Cinemateca, o que já foi aí bem explorado pelo professor Ismail e pela Eloá, não é? Nessa altura, a situação já era muito urgente, não é? Então, o procurador da República, recebendo esse material, estudou a questão e resolveu propor uma ação em que ele dizia o seguinte: olha, já que as áreas técnicas do governo federal propõem como saída emergencial um contrato emergencial com a Acerp, eu vou propor a mesma coisa. Então, um dos pedidos da ação é que a União, para tirar a Cinemateca desta situação urgente, fizesse um contrato emergencial de 1 ano com a Acerp, exatamente fundamentado nesses documentos técnicos da própria União, não é? E aí ele propõe o seguinte, que após ser feito esse contrato, daí para frente, fosse feita uma prestação de contas, fosse feito um acompanhamento desse contrato
pelo Ministério Público Federal, pelo Juízo da Justiça Federal, junto com o governo, e daí para frente, nesse período de um ano, fosse tentado se fazer um termo de ajustamento de conduta, onde todas as partes juntas escolheriam a melhor maneira de gestão. Não escolheriam, mas tendo escolhido o governo, melhor dizendo, a forma de gestão da Cinemateca, isso seria, então, construído, inclusive com participação da classe cineasta, enfim, de todos que tivessem se habilitado nessa ação, para que a gestão fosse feita da melhor maneira possível, com essas todas contribuições. Então, o objetivo do Procurador da República era que, feito esse contrato emergencial, no curso deste um ano, fosse construído um termo de ajustamento de conduta e, ao final deste ano, então, estaria tudo resolvido e bem resolvido da melhor maneira possível com relação à Cinemateca. O que aconteceu foi que, praticamente no mesmo dia que o Procurador da República distribuiu essa ação, que agora tramita na primeira vara civil da Justiça Federal de São Paulo, imediatamente a Advocacia Geral da União, que representa a União nos processos judiciais, pediu um prazo de 5 dias para que ela, pediu para o juiz, né, um prazo de 5 dias para que ela pudesse se manifestar antes que o juiz pudesse analisar essa liminar. E aí, nesses 5 dias, a Advocacia Geral da União vem com uma peça absolutamente truculenta, totalmente diferente do tom que permeia essa ação, não é? Dizendo que de jeito nenhum, que ela já tinha, a União já tinha resolvido todos os problemas da Cinemateca, e aí ele junta na ação essas portarias a que se referiu a Eloá, que são 11 portarias. Essas portarias são do Ministério do Turismo, e, na verdade, essas portarias são do dia 14 de junho de... 14 de junho de 2020, se não me engano, em que essas portarias designam servidores, simplesmente fazem isso. Elas designam 3 servidores, eu acho que sempre os mesmos, para formar uma equipe de planejamento da contratação de serviços para a Cinemateca. E cada portaria traz um serviço. Então, uma é para limpeza, a outra é para telefonia, a outra é para energia elétrica. E, com a juntada dessas portarias, a Advocacia Geral da União criou um ambiente, e eu vou me permitir dizer ilusório, de que a União já tinha tomado todas as providências. Ora, se ela publica as tantas portarias, é sinal de que ela está se movimentando, preocupada com o assunto e tudo mais. Nesse meio tempo, o juiz que presidia a ação, ele se afastou do cargo. E entrou uma juíza que, vendo essa documentação, se impressionou e falou, não, então não tem razão de dar liminar, porque se o governo já está tomando todas as providências, não precisa de liminar. Então, ela indeferiu a liminar, não é? Só que aquilo era totalmente fictício, porque embora fossem papéis ali juntados, na prática, como explicou a Eloá, nada acontecia, né? Nenhuma providência efetiva tinha sido tomada pela União. É verdade que o ministro do Turismo tinha vindo aqui, acompanhado com o secretário da Cultura, se disseram muito impressionados e bem impressionados com a Cinemateca, com a estrutura, com a possibilidade de funcionamento, porque naquela altura ela estava como está, fechada por conta da pandemia, mas se disseram muito impressionados e muito interessados, mas a despeito disso, nada acontecia. Não é? Então, a partir daí, com esse indeferimento da liminar,
o que aconteceu é que o procurador da República, ele apresentou dois tipos de, digamos assim, recursos, né? Ele faz um pedido de reconsideração para o juízo, explicando que o que já foi dito aqui, que continuava tudo em risco e que havia que se tomar uma medida urgente para preservar a Cinemateca. E fez um recurso para o Tribunal Regional Federal, que é um recurso de agravo de instrumento, e que foi distribuído lá no tribunal para um desembargador chamado Marcelo Saraiva. E ele está atualmente com este desembargador, e nesse agravo o procurador faz de novo um pedido de liminar para que possa se fazer a mesma coisa. Ele não muda o pedido dele, ele continua dizendo que a saída tecnicamente mais viável e possível é o contrato emergencial com a Serp. Só que é verdade que agora a Serp, como a Eloá já explicou, ela não está mais lá na Cinemateca, porque numa altura o secretário substituto do audiovisual esteve aqui em São Paulo, não é, acompanhado da Polícia Federal, fortemente armada, que depois ele se desculpa dizendo que ele usou eles foram fortemente armados porque a Polícia Federal sempre assim anda, não é? Então, e que ele supunha que pudesse ali encontrar movimentos que fossem depredadores da Cinemateca, enquanto que, na prática, professor Ismail, Eloá, talvez concordem comigo, não se conhece nenhum movimento depredador que pretenda depredar a Cinemateca. Todos os movimentos que até agora foram formados são preservadores da Cinemateca e não depredadores, o que estranhou muito. Mas o fato é que força nenhuma policial foi usada, ele recebeu as chaves da Cinemateca das mãos do diretor da Serp, o Francisco Câmpera. De seguida, os funcionários da Serp foram todos demitidos, não é? E a situação de agora é que, judicialmente, se aguarda ou que o juiz de primeira instância analise esse pedido de reconsideração e dê a liminar, ou que o juiz do tribunal também faça assim, defira a liminar. O que tem de muito importante nessa ação, também, que vale muito a pena, eu acho que mencionar, é que essa ação, ela considera como muito importantes os funcionários que trabalhavam na Cinemateca. Ele considera como um patrimônio material, porque esses funcionários são de altíssima especialização e eles não são facilmente encontrados no mercado, nem originariamente e nem pela expertise que tiveram ao longo dos tempos trabalhando na Cinemateca. Então, o procurador pretende preservar esses funcionários para que esses funcionários possam continuar prestando o serviço que eles prestavam e bem prestavam à Cinemateca. E também vale a pena mencionar que nesse pedido do procurador, nesse pedido inicial na ação, ele também sugere que se faça uma audiência de tentativa de conciliação com a União, não é? Para tentar, na época, então, em 15 de julho, para tentar rapidamente compor alguma coisa inicial. A juíza que negou a liminar, ela negou a liminar, mas enviou os autos ao setor de conciliação da Justiça Federal. Até agora, essa data para essa audiência não foi marcada. E nesse meio tempo, ingressaram como assistente
ingressou como assistente do Ministério, da Procuradoria da República na ação, a Associação dos Moradores da Vila Mariana, que é o local onde está, como a Eloá falou, a unidade, talvez principal, se eu posso chamar de principal, da Cinemateca, que é nesse prédio histórico do Matadouro Municipal, um edifício tombado, não é? E a Associação da Vila Mariana, de uma maneira, eu acho que muito corajosa e muito colaborativa, ela ingressa nos autos como assistente do Ministério Público. Então, ela quer, essa figura do assistente é uma figura processual, não é? Em que alguém, e nesse caso e tem que ser uma associação, uma entidade, ela ingressa para ajudar uma das partes, não é? Há assistentes da parte ré e assistentes da parte autora. A Associação da Vila Mariana resolveu ingressar como assistente da parte autora, que é a Procuradoria da República, não é? E, então, o que se tem, juridicamente, é isso. Eu não acredito, eu já vi um comentário de alguém aqui, dizendo que algumas coisas acabaram por esvaziar a ação do Ministério, da Procuradoria, do Ministério Público Federal. De fato, algumas coisas que aconteceram trouxeram alguma dificuldade para essa ação, mas eu não acredito que ela tenha se inviabilizado de maneira nenhuma. O que acontece nessa ação é que, diferentemente do discurso que a União tem feito nessas tentativas, nessa aproximação com a classe de cineastas, com os movimentos de preservação da Cinemateca, é muito diferente do discurso que a Advocacia Geral da União tem usado na ação. Então, nas conversas com as entidades, com a PACE, com a SAC, com os movimentos todos, o secretário do audiovisual, o ministro do turismo, o secretário da cultura, eles têm usado um tom cordial, colaborativo, bem intencionado, como deve ser. Não é verdade? Como deve ser, porque isso é um patrimônio nacional e eles, como administradores públicos da União, eles são obrigados a tomar conta do patrimônio nacional e da melhor maneira possível, de maneira a preservá-lo, não é? Isso é a obrigação funcional deles. Todavia, na contestação, na manifestação que a Advocacia Geral da União apresenta na ação civil pública, o discurso é totalmente diferente. Aí há uma truculência enorme, a peça do ponto de vista, viu, professor Ismael, o senhor que há tantos anos, e há mais anos que a Eloá, mas a Eloá também está nesse meio, enfim, do cinema, da preservação das imagens nacionais, é uma manifestação desastrosa. Desastrosa. E a Advocacia Geral da União, ela desqualifica de todas as maneiras a ação, e ela chega, inclusive, a dizer que o procurador que propôs a ação, ele, inclusive, está agindo de uma maneira contra a instituição do que é a função do Ministério Público. Ele está, na verdade, tentando defender o interesse particular da ASERP. Isso, definitivamente, é absolutamente equivocado, porque quem está defendendo ou quem defendeu a permanência da ASERP na Cinemateca por conta no âmbito de um contrato emergencial foram dois órgãos do governo, a Secretaria Nacional do Audiovisual e o Ministério da Economia. As notas técnicas são desses órgãos. Então, o que o procurador fez foi simplesmente acatar essas notas técnicas, porque, como todos sabem, o ato administrativo, por conta dos princípios da administração pública que estão no artigo 37 da Constituição, e que são esses princípios
que a administração pública deve seguir, dentre eles está a motivação. Então, a motivação, nesse caso, ela não pode ser uma motivação política, ela tem que ser uma motivação técnica, porque, como disse a Eloá, a Cinemateca não é um patrimônio de um governo, não é patrimônio de um partido, ela é patrimônio do povo brasileiro. Então, quem estiver como administrador público de momento, para gerir a Cinemateca, ele tem que fundamentar, motivar os seus atos com motivos técnicos, não com motivos políticos, sejam eles quais forem os motivos políticos. Então, o que o procurador fez foi simplesmente acatar o que os técnicos disseram. E naquela altura, por que os técnicos disseram não foi acatado? Foi porque naquela altura o ex-ministro Weintraub, ele não quis achar relevantes esses motivos técnicos. Então, ele deixou naquela altura o assunto de lado. Então, o que diz o procurador fundamentalmente na ação? Ele diz, olha, primeiro que esta opção pela SERP nesse momento emergencial é a recomendada por esses órgãos técnicos, não é? Depois, ele diz, é obrigação da União dar a melhor solução para a situação da Cinemateca. E está dito, aí volta-se às notas técnicas, que a melhor solução é essa, não é? E também ele diz o seguinte, a União, ela pode escolher, ela tem aquele poder de discricionariedade, né? O poder executivo pode escolher o que fazer, mas o que ele deve escolher como fazer tem que estar fundamentadamente explicado e tecnicamente justificado. Ele não pode fazer qualquer coisa, né? Então, por essas razões, ele faz essa sugestão da SERP. E aí, da contratação emergencial da SERP por 1 ano. E aí, a Advocacia Geral da União vem com esse argumento totalmente equivocado, dizendo que o procurador está agindo não no interesse público, mas no interesse particular. Na verdade, com toda sinceridade, eu acho que até agora, quem está 100% agindo no interesse público é o procurador da República, a quem eu acho que todo esse setor deve o seu muito agradecimento, porque a despeito dele estar cumprindo a função pública para a qual ele foi contratado, ele está cumprindo da melhor maneira possível, da melhor maneira possível dentro do que o assunto permite, não é? Tanto que ele até se dispôs a estar nessa audiência de tentativa de conciliação. E agora, curiosamente, na esfera do Tribunal Regional Federal, a União vem pedindo novamente para se manifestar antes do desembargador se decidir sobre a liminar. Então, eu acho que o que acontece é que, diferentemente do que seria de se esperar de um órgão público, né, cumpridor dos artigos norteadores da administração pública, que eu já referi do artigo 37 da Constituição, não é? E aqui eu devo lembrar que, diferentemente da vida particular, na vida particular, cada um pode fazer o que a lei não vedar, não é? Na vida pública, o administrador só pode fazer o que está na lei. Ele não pode fazer nada além do que está na lei, né? Então, a forma de atuação é totalmente outra. E me parece que, embora neste discurso muito amável desses representantes da União, o governo federal não mostra uma vontade muito rápida, pelo menos, que tenha a rapidez necessária para livrar a Cinemateca do risco. Porque se assim ele tivesse, ele teria ido a essa ação com um discurso totalmente diferente.
Em vez dele ser um discurso opositor, ele deveria ser um discurso colaborador, não é? Para se chegar na melhor solução possível no menor espaço de tempo. Da forma como ele está fazendo, ele adia, ele arrasta, toma providências para arrastar a decisão judicial, e do outro lado, ele publica papéis, não é? E divulga esperanças que, no correr do tempo, a gente vê que não acontecem. E o resultado disso é que, passado esse tempo, a despeito de todos os esforços da sociedade civil, do Ministério Público Federal, não é? A Cinemateca, concretamente, continua em risco. Então, eu acho que, se o governo realmente estiver interessado em resolver a questão da Cinemateca, ele deve rapidamente mudar as suas atitudes, não é? Que ao invés de serem protelatórias, como está acontecendo até agora, elas sejam efetivas e urgentes. Na proteção desse patrimônio que não é do senhor secretário, não é do senhor ministro, não é do presidente, é de todo o povo brasileiro. E que estes secretários, ministro e presidente estão, de momento, e por ordem da Constituição Federal, obrigados a zelar, preservar e a manter para esta geração e para todas as gerações futuras. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Super esclarecedor. Realmente, a situação é difícil, né? Lidar com tudo isso. Mas, bom, tem algumas questões aqui. Eu vou colocar pelo menos uma aqui. A professora Sônia, né, que coordena o CEDEM, ela está aí acompanhando, e ela faz na verdade, são duas questões que ela coloca, né? Ela diz que a Cinemateca, por sua expertise, sempre possuiu alguns convênios para cuidar de acervos filmográficos de outras instituições que não possuíam condições técnicas para o tratamento específico desses documentos, como telecinagem e restauro. Então, na conjuntura, ela pergunta o que aconteceu com esses acordos, né, se eles, pelo jeito, porque acabou o outro acordo, né, então, o que aconteceu com esses e qual tem sido o papel dessas instituições parceiras que pediu para fazer serviço mesmo na Cinemateca, né? O que aconteceu com tudo isso, se tudo isso também acabou, a gente gostaria de Acho que a Eloá está acompanhando de perto essa questão a partir da BPA, não é? Você deve estar sabendo, mas eu, por exemplo, acredito que nada aconteceu, porque se a Cinemateca está fechada e está sem nenhuma gestão respondendo por ela, nada aconteceu, né? Deduz, né? Agora a Eloá está sabendo mais que Não, é exatamente isso. A Cinemateca está fechada, não acontece nada, não só está fechada, como está na UTI com um respiradorzinho e mal ajambrado lá, não acontece nada, não está fazendo nada, não tem restauro, está totalmente parada. Tem 150 projetos de filmes em produção que necessitariam de pesquisa lá dentro da Cinemateca, de produções internacionais e nacionais, paradas totalmente, e inclusive também, como o Ismael falou, que o depósito legal é exigido para os projetos, né, para a finalização de um projeto de um filme, você é obrigado a depositar a cópia lá, e aí isso também sinaliza a finalização desse processo todo, da Ancine, da produção, e também isso tudo está parado. Então, tem uma série de coisas ligadas à cadeia de produção audiovisual
de prestação de serviço também para fora, que isso também acontecia, que está totalmente parado, está parado. Tá... Bom, tem uma questão aqui que a Ivonete Pinto faz duas questões, mas eu acho que uma já foi respondida, mas eu vou colocar, né? Que ela pergunta o que significa exatamente a Cinemateca ter votado para o controle do governo. Eu acho que até vocês já responderam um pouco isso, mas se vocês quiserem comentar, quer dizer, o que significa a Cinemateca ter votado para o controle do governo, no caso federal, né? Não, aí significa que o contrato de gestão deixa de ter validade. Então, a instituição que estava sendo responsável pela gestão, que era a SERP, não está mais. Então, agora é o governo quem reassumiu a responsabilidade e que vai ter que tomar as providências, né? Não tem mais o contrato de gestão por OS acabou. E o que você tem são, assim, indicações de um possível edital, etc. Mas enquanto não houver uma ação efetiva de reassumir a gestão, a responsabilidade é do Estado brasileiro. Por exemplo, está com a União agora essa responsabilidade, aliás, essa responsabilidade sempre foi, mesmo quando você tem uma OS gestora, esse dinheiro que vai para a OS, quem repassa é a União. Então, também houve essa discussão de questões de repasse do ano passado, que a Cinemateca custa, para funcionar mal, no mínimo 13 milhões por ano. E no ano passado, a SERP diz que foi repassado apenas 7 milhões e que ficaram faltando o restante e que também, do momento que esse contrato terminou no final de 2019, ela ficou dentro da Cinemateca, pagando contas durante um certo período, aí depois parou de pagar tudo, trabalhadores, conta de luz, segurança, tudo, né? Então, você tem esse passado desses 8 meses aí de contratos que estavam no nome da SERP, mas, ao mesmo tempo, o contrato com o governo já tinha terminado antes. Então, na verdade, todo esse passivo de dívida aí do primeiro semestre de 2020 é do governo também, já que o contrato terminou em 2019, não é da SERP, né? Então, tem essa discussão também do reconhecimento dessa dívida pelo governo, que talvez possa, no tribunal, também ser acertado isso, e que possibilitaria a própria SERP pagar a rescisão dos trabalhadores, fundo de garantia, porque a SERP está quebrada. Então, assim, ela nem condições tem de pagar para esses trabalhadores o que eles precisam. Então, é uma situação completamente caótica. E o governo, mesmo que ele agora, neste momento, hoje, ele publique um edital, isso é um processo que vai levar de 3 a 4 meses ou mais até que uma nova OS venha a assumir a Cinemateca. A questão do pedido do Ministério Público de um contrato emergencial era para que houvesse tempo para que essa transição para uma nova OS fosse feita com calma e com a responsabilidade necessárias para uma cinemateca, para a gestão de uma cinemateca, e não a toque de caixa. Porque, inclusive, já foi falado que vão fazer um pregão eletrônico para a gestão da cinemateca. Sabe? E isso, pregão eletrônico, a gente faz para comprar cadeira, para comprar prego, entendeu? Não para você fazer uma gestão de uma cinemateca. Porque numa audiência pública feita recentemente pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados Federal, Jandira Fegali, Paulo Teixeira, Orlando Senna, estavam representantes do governo. Foi chamado o ministro do Turismo e o secretário da Cultura. Eles não compareceram e mandaram 2 representantes. E eles falaram que não, que o edital estava pronto, que eles já tinham pesquisado, que era maravilhoso, que eles já tinham pesquisado, que tinha assim, cerca de 19 empresas aptas a administrar a Cinemateca. Ao que o Walter Salles, presente,
respondeu com ironia, falou, gente, nem na França, vocês me desculpem, tem 19 empresas aptas a administrarem uma cinemateca. Então, que edital é esse que vocês vão publicar, que vocês já pesquisaram e que tem essas empresas? Medo, né? Medo, né? Então, assim, é necessário que haja aí essa transição, porque esse edital, ele vai levar tempo, e inclusive esse edital pode sair e ele pode ser uma aberração que todo mundo veja que não, que quem ele for selecionar não vai estar apto para administrar essa cinemateca, e vai ser novamente judicializado outra história. Então, assim, o risco que a gente está correndo é de uma espiral de desatino, assim, muito perigosa. Então, eu acho que essa questão do governo sentar na justiça, porque já está sob júdice isso, e tentar um acordo para que essa fase seja garantida de alguma forma, essa transição de uma maneira responsável, acho que é a única saída aí, né, que a gente vê para dar um tempo e garantir todo, né, esse funcionamento, trabalhadores ali dentro, e tudo pago, etc., porque senão é isso, o caos vai se arrastar por tempo indeterminado, né? Cinemateca fechada mesmo, correndo sério risco mesmo, que é a situação atual, né? Então é isso. Ok, bom, acho que a última pergunta aqui é uma incógnita, né, também, como fazer governantes tradicionalmente ignorantes tomarem conhecimento dessas informações todas. Então, acho que eles têm conhecimento de todas essas informações, né? A questão é vontade e espírito colaborativo, pelo jeito, é bem difícil, né? Não sei. Se eu pudesse fazer um comentário, eu li a ação judicial inteira e eu posso dizer que eles não são ignorantes, né? Eles não são ignorantes, eles, pelo contrário, sabem de tudo. Eles, o que falta, eu acho, que talvez seja um interesse público, né? De tomar a melhor decisão, no interesse público. Porque se for considerar o que está escrito na ação, certamente os advogados gerais da União, os advogados gerais da União, entenderam bem a questão, viu? Tanto que a peça deles é muito longa, eles rebatem todos os pontos com muita virulência, juntam vários documentos. O que eles não querem pelo menos por enquanto, e não se sabe exatamente por quê, resolver eficientemente a questão. Isso fica bem claro, né? Agora, com relação a essa questão da administração da Cinemateca ter ficado provisoriamente com a administração direta, né, com a União, é uma das possibilidades que o governo aventava, ele próprio ficar com a administração da Cinemateca. Mas o que ele tem mostrado nas conversas que tem feito por enquanto é que ele pretenderia fazer um chamamento público para que uma OS pudesse tomar conta da Cinemateca. Então, ele dá indicações de que ele teria intenção de transferir a administração da Cinemateca para uma organização social e não ficar com a Cinemateca na administração direta. Mas, como a Eloá disse até agora, embora assim ele aponte, até agora esse edital não foi publicado e não se sabe nem quem seriam as organizações sociais que poderiam se apresentar como viáveis, dada a especialidade especialíssima, né, que se exige para prestar serviços de administração na Cinemateca. Bom, eu não sei se alguém quer, a Eloá, o professor Ismael quer finalizar. Foi um bom debate. Nós não temos mais perguntas, né? Alguns comentários apenas. Eu vou informar que mais de 1.000
pessoas estão nos vendo, compartilhando aí o nosso debate. Eu agradeço, então, ao professor Ismael, a Eloá, a Renata, ao Jean e a Genira e a Sônia também, a coordenadora do CEDEM, pelo excelente debate, pelas informações, por colocar as pessoas o conhecimento da situação atual da Cinemateca, né? E agora eu acredito que só movimento social mesmo, né? A resistência aí forte, aí um pouco como a Eloá tem, para a gente dar conta da situação, né? Eu agradeço bastante e espero ver vocês em outro momento. Até mais.